Ele abomina a prova de máquina. Ele abomina acompanhamento em máquina. É porque ele é ruim? Não. É porque ele honra isso aqui. 1.500 dias de esforços. Vocês vão conhecer hoje Ariel Vido. E aí, rapaziada? Tudo bem aí? Um abraço aí pro Robson, pro Wagner, pro Robert, que eu estou conhecendo agora, e para a audiência aí do Printcast. Algumas pessoas devem me conhecer. Isso aí. Vamos que vamos. O Robson chegou a todo vapor, já com uma abertura assim que eu acho que um monte de gente fala, como assim, meu Deus do céu? Colocando o pé na porta, né? Colocando os dois pés no peito de gente aí. Mas o Ariel vai explicar isso aí para nós. Antes de começar, temos que falar dos nossos patrocinadores, eles que fazem o Printcast cada vez mais melhorar dia a dia, com microfone, ó, os 3 integrantes aí com microfone. É isso aí, a gente vai melhorando cada vez mais áudio, iluminação, entre outras coisas, né? Quem não conhece o nosso site, né, Vagnão? Tá no ar lá, ECG Printcast, certo? Exatamente, ecgprintcast.com.br. Tem os últimos episódios, tem informações, tem formulário para contato, tem um monte de informação legal lá. É isso aí, tudo graças aos nossos patrocinadores e a gente, né? Põe a mão na massa, faz a coisa acontecer. Vamos lá, nossos patrocinadores: Top Coat Soluções em Vernizes, Cor e Processo, Papyrus, Semic Tintas Gráficas, Croma Microcapsulado e a Duplicop Eurostar, que vai dar um recadinho aí para vocês. Olá, meu nome é Ana, sou diretora comercial da Eurostar Duplicop e estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa empresa. Somos apaixonados pela fabricação, inovação e qualidade. Há anos importamos, desenvolvemos novos mercados e entregamos excelência à área gráfica. Nosso DNA é químico, porém a nossa história evoluiu através de grandes parcerias, como com a Top Coat e a HB Cooler. E a última e revolucionária conquista, a parceria com a Xerox, que trará novas oportunidades aos nossos clientes no mercado de digital. Estamos aqui, prontos, inovando e acreditando sempre no novo. Até a próxima. É isso aí, obrigado, Ana, Duplicop Eurostar. Quem quiser conhecer a Eurostar e os demais patrocinadores, na descrição do vídeo vai ter o contato de todos eles, bem como o contato do Ariel, para quem ele ficar com dúvida, que ele vai falar aí que sem prova, sem acompanhamento, pode mandar mensagem para o Ariel ali, que eu tenho certeza que ele vai responder. Certo, Vagnão? É isso aí. Queria também convidar vocês para curtir, compartilhar o vídeo, mandar para os seus amigos, espalhar a mensagem do Printcast aí, que o bate-papo tá muito legal e a informação sempre de qualidade. Boa. Isso aí. Aí, vamos lá, cara. Para quem não lhe conhece, conta um pouquinho a tua história, né? Como tu entrou no mercado de trabalho, até chegar na área gráfica, enfim, para dar um overview aí para todo mundo ficar na mesma página aí do papo. Vamos lá, Robert. Minha família é de gráficos. Meu tio é o Nelson Vido, ele é o dono da Geográfica. Mas eu não comecei aqui. Apesar de ter passado a minha infância frequentando a Geográfica, desde que eu me lembro dos meus 5, 6 anos, eu sempre frequentei as salas de impressão, de acabamento, de fotolito da Geográfica. Mas eu tentei, por algum tempo, eu tentei fugir dessa sina, que é muito boa. Então eu fui fazer aquele período, acho que todo mundo passa, né, que você não sabe o que você vai querer ser da vida. Apareceu a oportunidade de eu fazer um curso técnico, segundo grau técnico de publicidade e propaganda. Na época, estava até fazendo um pouco de conta hoje, acho que isso foi em 89 para 90, precisamente. Eu tentei prestar o Senai, o Teobaldo de Nigres, para fazer, se eu não me engano, PVG, Programação Visual Gráfica. Para bem ou para mal, não consegui entrar.
E aí, cara, eu fui cair em publicidade e propaganda numa escola particular aqui do ABC, e finalizei o segundo grau, e por ter esse convívio de sempre estar andando pelas oficinas da Geográfica, eu lembro da Geográfica quando estava desativando tipografia. Então, nas aulas de produção gráfica, tudo que o professor perguntava assim, pô, isso aqui, alguém tem noção como se faz? Eu sempre tinha uma camada um pouquinho mais densa do que o pessoal para saber como as coisas tinham sido feitas. Né? E quem é de publicidade e propaganda meio que sabe que trabalhar nessa área é fazer um contrato de cessão de alma. E você deixa de ter vida, principalmente quando você está querendo correr atrás das coisas, né? Moleque, queria aprender, queria ser designer, diretor de arte, enfim. Então, cara, um tio meu me conseguiu um emprego de office boy numa agência pequena aqui. A gente tinha como único cliente, basicamente, acho que 95% do movimento da agência era o Diário do Grande ABC, é um jornal que ainda existe. E, cara, eu comecei de office boy eu fui para tráfego, levava as inserções para o jornal todo dia, tinha um pouco de contato com o chefe da publicidade, que era um maluco, é uma coisa que eu brinco até hoje com o pessoal, você chegava assim na beira da mesa dele, estava com os telefones, ele falava assim, aguarda um pouquinho na linha aí que eu já falo com você. Ele te atendia como se você também tivesse no telefone. E, cara, a coisa foi indo, o caminho natural de estar trabalhando em agência de publicidade era fazer um curso de publicidade e propaganda, que, de novo, contrato de cessão de alma, você não tem tempo para isso, que também acho que acabou ajudando a formar o caminho também, acabei não indo para fazer publicidade e propaganda. E, cara, conforme o tempo foi passando nessa área, eu fiquei quase 8 anos em publicidade e propaganda, sempre das equipes eu era o cara mais chato que finalizava arquivo, os criativos faziam as coisas, aí medida está fora, eu ia lá, arrumava, com o tempo fui aprendendo a gerar PostScript, argiava um negócio para disquete. Eu sempre fui o cara que resolvia as coisas técnicas, assim, né? Então, mandava para o birô, quando os fotoritos chegavam, dava aquela conferida antes de mandar para o jornal. Então, dentro de agência, eu acabei sendo sempre o cara da finalização, que tomava cuidado com resolução de imagem, ajudava o pessoal a tirar um recorte melhor de Photoshop. E uma coisa assim, eu era tráfego, e, cara, para mim, computador era aquela tela verde e linha de comando. Um belo dia, falaram para que eu fosse buscar uma arte na sala do pessoal dos criativos, e nesse dia fui apresentado a interface gráfica. Cara, foi um negócio assim que me chocou, que eu não imaginava que a coisa estava nesse pé. Pedi uma oportunidade para um cara que era o diretor de arte, que é o Carlão. Cara, 6 meses depois, ele falou assim, ó, você pediu oportunidade, a oportunidade tá aí. E, cara, na hora eu falei para ele assim, cara, eu não sei nem ligar um computador. Ele achou que eu tava brincando, ó, segunda-feira você começa. E, cara, isso foi uma puta de uma escola, esse cara me abriu uma porta, assim, que foi fantástico, cara, aqui. Eu tinha avidez por conhecimento e, cara, o cara chegou na segunda-feira, eu falei para ele, ó, cara, eu não sei nem ligar isso. Ele deu uma coçada na cabeça e falou, vamos lá, senta aqui é o programa que faz arte, aqui você faz texto, aqui faz o quadradinho, aqui faz a bolinha. Cara, e assim começou essa jornada em publicidade ainda. Aí a Geográfica sempre existiu, existe antes de mim, que é uma empresa de agora 50, está prestes a fazer 55 anos. E, cara, na época, o logo da Geográfica, eu não gostava do logo da Geográfica. Eu falei, pô, vou fazer uma proposta de logo, todo metido a designer, né? Cara arrojado, vou fazer uma proposta de logo novo para a Geográfica.
E um belo dia, o meu tio apareceu em casa para visitar meu pai, visita familiar. E eu entreguei isso na mão dele e falei, ó, eu acho o logo que a logomarca da Geográfica tá datada, tá meio cafona. Fiz essa proposta. Ele falou, pô, você trabalha com isso? Eu trabalho, já estou há 8 anos cuidando disso. Pô, cara, eu estou precisando de alguém para fazer umas artes para mim. Na época, a Geográfica se apostava muito no mercado de agendas. A Geográfica foi um grande player de agendas. E, cara, eu comecei a trabalhar de freela para ele, cara. Eu chegava da agência de publicidade, o tempo que sobrava, eu fazia as coisas no meu computador em casa. Eu trabalhava a semana toda, no sábado ele aparecia lá, eu entregava o trabalho que tinha sido feito, as coisas que ele tinha me pedido. E assim foi, cara. Fiquei quase 2 anos nessa vida maluca. Aí chegou um momento que eu estava muito frustrado com essa área, porque, cara, é cruel o negócio. Então, é cruel. E gráfica é tanto quanto, mas acho que a publicidade é um pouco cruel a mais, assim. Aí eu fiz uma proposta para ele, na época ele ficou assim, pô, não sei, pô, mas tem que investir no computador. Eu falei, não, fica tranquilo, me arrumo uma mesa e uma tomada e o resto eu faço. Eu levei meu computador de casa e, cara, aí a gente comecei a mudar as coisas, mudei a logomarca, finalmente eu mudei a logomarca e, cara, e começamos a digitalizar processos, cara. A Geográfica, na época, nem fotolito soltava. A gente recebia fotolito dos clientes. Para quem não sabe, a editora é uma empresa 100% editorial, 100% livros. A gente recebia os fotolitos dos clientes, fazia a montagem aqui, e aqui negócio de fazer prova heliográfica, mandar para os clientes. A gente era um processo totalmente convencional. E aí eu fui puxando essa coisa, não, vamos começar fazendo uma imposição, dali um tempo a gente evoluiu para uma ACO7, começamos a soltar filme limpo, a gente comprou na época uma ACO7, uma licença de Impostrip e uma plotter HP, cara, e aí contrata A, contrata B, contratei um menino que está aqui comigo, menino maneira de dizer, né? Contratei um cara aqui no braço direito aqui, que está aqui comigo já há 22 anos. Então, a gente foi digitalizando, dando um passo à frente, né? Porque a Geográfica não tinha... Ficamos um tempão, quase uns 2 anos soltando filme. Aí nós somos praticamente uma das últimas grandes gráficas aí para CTP. Demos um passo super certo, que foi, compramos um workflow, compramos um CTP, e aí a coisa começou, cara. E estamos aqui até hoje. É isso aí, então, tudo que aconteceu, Ariel, foi pedindo ali, depois você voltou, pediu para fazer a alteração da logomarca e surgiu toda essa oportunidade, todo esse caminho. E, obviamente, conseguiu alterar a logomarca também, né? A solicitação inicial ali, você cumpriu. Bacana, cara. Show de bola. E a gente foi modernizando processos. Fomos subindo a régua cada vez mais. Pô, precisa. De fotolito, fomos para uma imposição. Aí, e, cara, eu aprendi muito com isso. Fui aprender o que era prova de cor. Cara, é o caminho. E aí, nessa época, eu não tinha feito curso superior ainda. Foi quando eu fiquei sabendo do superior no Senai. Cara, falei, é isso que eu quero, cara. Eu já me sentia gráfico, né? Então, pô, agora eu tenho que buscar uma formação. Então, e uma coisa que o Senai faz muito bem é nivelar conhecimento, né? Pega ali da base, vem puxando. Então, aprendi muito e muita prática também, né? Sim. Legal. Ariel, você falou da ACO7. Hoje, por acaso, eu estava conversando com o Marco Almeida, e ele falou, pô, vai ter o Ariel? Eu falei, vai, você conhece ele?
Nossa, eu tenho uma história com ele. O Marcão me contou exatamente essa história. O Impostrip, o Marcão, na época o Marcão era Tejaner já não existe mais. O Marcão veio com o Fabinho aqui hoje está na área. Esse pessoal meio que assim, trouxe a Q7 usadinha nas costas, implementamos, o Marcão sentou com a gente no Impostrip, tipo assim, aprendemos juntos. Foi muito legal, foi curioso, né? A gente está falando hoje disso e ser o dia da gravação. E, Ariel, você viu as tecnologias mudarem, elas irem evoluindo, esse negócio caminhar. Você fez o mesmo Senai que a gente fez. Aliás, acho que a gente estava chegando, você estava saindo. A gente entrou em 2004. Eu entrei em 2001. Eu entrei em 2001 a 2005. Dezembro de 2004, mas o pessoal fala turma de 2005. Tá, saímos formados. A gente tinha acabado de entrar, a gente entrou em julho, né? 2004, você estava saindo. E, cara, para mim era uma coisa, desculpa te interromper, mas foi uma coisa que eu fiz com tanto gosto, cara, que eu pessoalmente tinha uma cobrança grande de, cara, você tem que ter uma formação superior. E, cara, eu posso te falar com muita tranquilidade, acho que em 4 anos de curso eu tive 10 faltas, foi muito, cara. Para mim aquilo foi uma experiência única, foi muito legal ter feito. Que bacana, então vou corrigir, o seu diploma está alicerçado em 1.490 dias de esforço, não em 1.500. Cara, eu gostava muito, cara. Legal, e recentemente você fez uma pós recentemente ou você tinha feito outra também? Fala um pouquinho disso aí, dessa parte de pós-graduação. Cara, isso foi em 2019. De 2018 para 2019, apareceu 15 anos já, né, sem estudar. Coisa começa a pesar, né? Eu percebi que o tempo tinha passado quando me chamaram para ser paraninfo de uma turma do Senai, acho que 10 ou 12 anos depois da área. O tempo passou, cara, e aí aquele negócio, vamos se atualizar um pouco, vamos ver o que está acontecendo. E aí apareceu a oportunidade de fazer uma pós-MBA, né, que foram 3 semestres de Indústria 4.0 no Mauá, no Instituto Mauá, né? Infelizmente, a gente pegou só, no início, 2 aulas presenciais, aí entrou pandemia, e foi uma pena não ter feito presencial, cara, mas foi algo que preencheu todo esse período de pandemia, né? Para fazer uma formação bem interessante, bem bacana, que abriu o leque. E, cara, é o que eu falo, a gente tem uma tendência muito grande de ficar aqui na bolha, né? Eu estou aqui na Geográfica há quase 25 anos, então, às vezes o pessoal me fala de certas gráficas, cara, eu nem conheço, porque o meu dia a dia, o meu acordar e dormir é aqui dentro. Então, ajudou a abrir as portas assim, para outros tipos de indústria, práticas diferentes que outras indústrias ainda não têm, vão ter coisas que ainda se parece um pouco de ficção científica, como não falar mais de internet das coisas, mas falar de internet do tudo. É muito maluco, cara. Foi um exercício de abstração bem interessante ter feito essa formação. Ariel, você falou, na verdade você falou não, o Robson falou na chamada do episódio que você abomina essa questão de prova de máquina, de aprovação em máquina e tal. Conta pra gente, cara, um pouquinho como é o que você pensa disso, como vocês trabalham essa questão de aprovação e tal. Eu que trabalhei uma boa parte da minha carreira na pré-impressão, trabalhei em algumas gráficas e tal, então eu tenho essa curiosidade, eu queria que você explicasse pra gente, por favor. Cara, na verdade não é que eu abomino, a gente descobriu que se tem uma coisa que a Geográfica controla muito, são horas produtivas e horas improdutivas. A gente tem um controle bem grande com isso. Porque
Máquina parada é pecado, né? Não pode. A máquina tem que estar, se ela está aqui, ela tem que estar tripulada, ela tem que estar produzindo. Então, a gente foi descobrindo que a aprovação em máquina, isso era uma coisa que tomava muito tempo da gente. E foi assim, a gente teve que vencer muitas barreiras. Uma delas que eu falava assim, galera, isso é vergonhoso, e eu acho que talvez seja uma coisa que aconteça por aí no mercado, é assim, Wagner, eu te entrego uma prova de cor, e eu não consigo chegar na minha própria prova de cor. Cara, é um atestado claro de incompetência, na minha opinião. Sim, sim. Então, você tem que vencer barreiras dos dois lados. Primeiro foi do nosso lado, chegar a um momento de falar assim, não, eu tenho uma prova, eu confio nela, ela reproduz o que eu tenho na minha sala de impressão. Primeiro você tem todo aquele aprendizado, vamos aprender o que é norma ISO, vamos usar o que para balizar todo esse processo. Eu sou de um tempo que antigamente as agências falavam assim, fala para a gráfica mandar o PPD para a gente fazer fechamento de arquivo. Cada gráfica tinha sua receita de bolo, ou pegavam receitas de bolo e colocavam os próprios nomes, uma questão de marketing, sobrevivência, enfim. Então, a primeira etapa é você confiar na sua prova, por mais absurdo que isso seja. Então, cara, foi um processo de aprendizado, aprendi com várias pessoas, não foi com uma só que deu para aprender isso. Hoje eu cuido dessa gestão de cores dentro da Geográfica. Então, assim, aprendi com muita gente, aprendi muito com o Eduardo Basílio, da Agfa, que, na minha opinião, é um dos caras que mais conhece de cor no Brasil. O cara o Basílio, para mim, ele é um obcecado pela matéria gerenciamento de cores. Então, até depois eu trouxe já o Basílio 2 vezes aqui para bater papo, para tirar dúvidas. Então, Wagner, foi uma coisa assim, primeiro a gente tem que ter confiança na nossa prova. Assim, agora eu simulo couché, eu simulo offset, e eu tenho certeza do que eu estou fazendo aqui, eu tenho no chão de fábrica. Uhum. Então, primeiro foi aprender a fazer isso direito. Depois convencer o cliente, porque o cliente tem muito aquilo, né? Mas eu fiz essa prova aqui, tá mais bonita. Cara, não tem prova bonita, não tem prova feia, tem prova certa e prova errada. Uhum. Não adianta o cara rodar uma prova em índigo, cobertura linda. A índigo, a cobertura quase que é um silk screen, né? Aquela camada linda de tinta. E não é a realidade dos fatos, né? Então, fizemos esse trabalho, não foi fácil, chegamos numa prova convincente. Nesse processo, chegamos a levantar perfil em CC de papel para ver o que a gente podia adaptar, porque existe uma deficiência não. O papel offset nosso, brasileiro, ele tem uma camada muito boa, né? Ele tem uma superfície bacana, porque por muitas vezes você consegue entregar um resultado melhor do que a prova. Então, foi uma coisa assim, que caminho que a gente vai? Vamos levantar o perfil em CC do papel? Levantando isso aí, e vai daqui, vai dali. Nesse período, a gente trocou de workflow de gestão aqui na pré-impressão. Não é segredo para ninguém, a gente foi para Heidelberg Prinect, que trouxe o controle de cores muito na mão, de uma forma muito intuitiva. A ferramenta é fantástica. Então, tudo isso foi curva de aprendizado, né? Foi chegando. Hoje eu posso pegar e falar assim para o Wagner, me manda um trabalho para a gente fazer aqui, eu quero acompanhar em máquina. Sim, Wagner, você já está acompanhando, porque a prova que você recebeu aí é o resultado fiel que tem em máquina. E aí você vai para a parte mais difícil, que é convencer o cliente, né? Porque é aquilo, cara, se meu processo não é eficiente, meu processo é caro para o meu cliente, né? Então, foi convencimento. Fala assim,
tá vendo essa prova aqui? Eu vou te entregar o que está aqui e vou garantir isso. Então, isso não foi muito bem recebido no começo, tá? Complicado, até por uma questão dos profissionais do mercado, que não tem esse costume. Esse nunca foi um costume. O cara fala aqui que vai acompanhar, para ele estar ali no chão de fábrica, do lado da máquina, né? E, cara, se você quer prezar por eficiência de equipamento, produtividade, se você quer zelar pelo seu processo, você tem que fazer com que ele seja confiável, né? Então, entregar uma prova para o cliente confiável foi um desafio. Foi não, ainda é um desafio de todo dia, porque é um controle diário que a gente faz. Eu controlo gravação de chapas manhã, de tarde, eu passo pela fábrica, recolho folhas de máquina, faço um check, dou uma olhada, acumulo esse material por praticamente um mês. E é o que eu falo para o pessoal de impressão. Eu falo assim, ó, me identifique tendências. Não é assim, pô, trouxe essa capa aqui e o magenta não chegou. Mas peraí. Eu quero que você me fale assim, ó, eu estou trabalhando aqui, tenho percebido que estou tendo que estar sempre subindo densidade do magenta porque está vindo pouco ponto. Vai em quê? Máximas, médias e mínimas. Cara, processo de educação. Convencer os caras. Quando o processo é confiável, essa é a parte que se torna fácil, né? Chegar até o processo ser confiável demorou um pouco, consumiu um pouco de esforço. Mas aí você está levando educação para o pessoal, assim, ó, me fala se você identificar que o teu amarelo está ficando baixo nas mínimas, pô, me dá um toque, olha, ó, passou 4, 5 trabalhos aqui, eu tô tendo que subir o amarelo. Opa, o cara identificou uma tendência. O que pode ser, né? Primeira coisa, nós trabalhamos por curvas, por máquinas e por papéis. Então eu tenho lá na minha folha inteira curva de cartão, curva de offset, curva de cochê. Na minha meia folha eu tenho cartão, offset, cochê. Nas rotativas eu também tenho uma curva um pouco mais simplória, porque o nosso trabalho de rotativa é mais preto e branco, mas a gente faz um controle também. Então, cara, todo mundo sabendo as regras, está começando a ficar mais tranquilo de gerir, ó. Por exemplo, eu tenho um trabalho aqui, esse aqui é meu trabalho de agora à tarde. Eu recolho uma folha de máquina, faço um relatóriozinho, jogo numa curva e vou identificando tendências. Lugares que eu acho que o ponto está faltando, eu coloco em amarelo para me chamar a atenção. Onde está passando, eu coloco em vermelho. Peguei uma escala TVI, adaptei ela às curvas que nós criamos no Prenect. Então, ela me baliza. Eu estou sempre olhando ali e verificando. E, cara, o processo ficou confiável. Quando você mostra a primeira vez para o cliente que assim, ó, você também não vai ficar precisando perder seu tempo, vir aqui, ficar no calor do chão de fábrica acompanhando, pode confiar que a prova que você tem em mãos é o que você vai receber. E eu faço assim, eu mando as provas para o cliente, não precisa me devolver, repito elas aqui, porque eu calibro a minha prova dia sim, dia não. Então eu também tenho confiança e tenho que ter confiança que a minha prova também vai me entregar um material dentro da norma todo dia. É uma construção, cara, foi dos dois lados. E aí a gente percebe, cara, que o que a gente ganhou de horas máquina com isso foi absurdo. Foi uma experiência que está sendo muito gratificante. Pelo que você relata também, tem todo esse trabalho estatístico, trabalho de acompanhamento, de medição, tem Sim. método definido, tem, pelo que você comentou também, tem bastante integração entre as áreas, então tem a integração entre a impressão, a pré-impressão ali, dando feedback, dando retorno, igual você falou, tá passando todos os trabalhos e tal. É muito interessante. Eu gosto de pensar assim, o cliente da Geográfica 1, o meu cliente interno aqui é a impressão.
Então eu tenho que servir a impressão da melhor maneira possível. Quando o impressor entra pela porta da pré-impressão com uma chapa debaixo do braço, fala assim, putz, acabei de assinar um atestado de incompetência. Se o cara voltou com uma chapa aqui, alguma coisa eu não fiz direito. Então, é o que a gente fala pro pessoal, ó, o que não está bom, me fala o que não está bom, a gente tem que melhorar. Vocês são os nossos clientes e eu tenho que entregar um trabalho bem feito para vocês. Assim como a impressão tem que entregar um trabalho bem feito para o pessoal de obra, a gente tenta pensar desse jeito. Eu tenho que te atender bem aqui dentro. Perfeito, eu penso exatamente igual nessa questão de processo, de acompanhamento, são os clientes internos, para quem você fornece, quem fornece para você, também da mesma forma você cobra existe um processo, um método com os clientes que fornecem os arquivos e tal, tem um padrão de qualidade para conseguir repetir o processo e fazer um processo. Cara, às vezes eu vou até o meu cliente calibrar o monitor dele. Porque eu quero que ele tenha a mesma experiência que a gente tem aqui, que parece uma coisa assim... Por um bom tempo isso parecia impossível. Você pegar um monitor, uma prova e uma folha de máquina, olhar para os três e falar, conversa. O que tem no monitor está aqui na minha prova e está aqui na minha folha de máquina. No início parecia impossível. Hoje é bem tranquilo. Hoje é bem legal. Hoje tem muito cliente que faz home office. Fala, cara, eu vou na sua casa, calibro o seu monitor. Já teve gente que fala assim, não, eu vou levar o computador aí para você calibrar o monitor. Fala assim, não, você vai ter só metade da experiência, porque eu quando vou no ambiente do cliente, eu meço luz, meço intensidade e calibro. Fala assim, se eu calibrar aqui na minha luz que está correta, bonitinha, para mim é fácil, mas para você continua não sendo uma experiência tão boa. Uhum. Então, é aquilo, cara, tentar atender o cliente da melhor maneira, porque ele olhe a prova de cor e veja. A primeira coisa que eu falo para os caras, até de brincadeira, eu cheguei aqui para estragar o seu monitor, porque o pessoal coloca o brilho lá no 8, 9, e quando você calibra um monitor, cara, quando você coloca um I1 pendurado no monitor, é o que eu falo, de 0 a 100, ele baixa teu brilho para 35, 36, ele joga o brilho lá embaixo. Mas por quê? Ele vai te trazer a realidade dos fatos, ele vai te mostrar que, se você comparar uma prova com o que você está vendo ali, elas vão estar próximas. Você dá aquela reduzida no gamut da tela do cara, mas, ó, isso aqui é a verdade. Legal. Ariel, tu comentou, chega para muitos, né, é um paradigma, né, é uma coisa assim que não tem como fazer. Até porque não é tão simples fazer, né, exige equipamentos, softwares, treinamento. Metodologia, você tem que ser meticuloso, você tem que ter processo. Exato, né, e talvez muitas pessoas até sabem, né, que o cliente na ponta da máquina ali, e sabe porque muitas vezes o cara reclama, né, a pessoa reclama, pô, um cliente ficou 3 horas, tal, até sabe, mas assim, não faz nada também para mudar, medo de perder o cliente, quiçá, eu não sei, mas não faz nada para mudar dentro, né? Essa metodologia dentro da empresa, a mentalidade, essa cultura, que é o que você falou, é o dia a dia, é o treinamento, é a conversa, o alinhamento, e por aí vai. Eu tenho certeza que você tem esse acompanhamento, esse feedback diário, mas no início provavelmente foi muito mais difícil. Até mesmo, sim, talvez, por objeções internas, né? Não, isso não vai dar certo nunca, sei lá. E aí, quando você encontra essas objeções, principalmente internas, muita gente já desiste, fala, meu, vai dar muito trabalho, deixa pra lá. E tudo que é bom nesse sentido de, quando você vai mudar algo para trazer alguma melhora lá na frente, né? No início é muito difícil você tracionar, você colocar para funcionar, as pessoas terem essa cultura. E aí é onde entra, né, Robson? Eu acho que tu pode até falar melhor, toda essa parte que o Ariel comentou, mas softwares adequados, equipamentos de controle, de medição, e às vezes a galera acha, pô, é caro esse investimento e tal. Porra, faz uma continha, né? Quanto tempo o cara fica na máquina ali, a repetibilidade, serviço tem Roberto, que fazer. Robert, você quer ver um exercício legal, um exercício muito legal que eu faço com os clientes? Assim, prova de cor é caro, né?
Não, prova de cor é caro, pô, papel especial, a tinta, é muito caro. Beleza, aí eu pego, ó, você tá vendo esse livro aqui? Vou falar que eu fiz 20 páginas desse livro. Eu faço a continha lá. Ó, você tá vendo isso aqui? Não arranha a hora a máquina. Você tá vendo como a prova ficou barata? Falei, cara, vamos discutir, vamos exaurir o assunto aqui, para que quando chegue na máquina tá tudo certo. Então, já tivemos casos, eu tive um caso há uns 15 dias, fiz a prova, eu também estava preocupado, porque o livro era de uma carga de tinta muito alta, um livro sobre cinema. Externei isso para o cliente, ó, cara, estou muito preocupado, a carga é alta, não sei o quê, mas vamos lá, vamos fazer as provas, vamos olhar, vamos conversar. A gente abriu uma exceção e veio o cliente e veio o autor do livro. Então, assim, cara, é preocupante. Cara, na primeira entrada de máquina, cara, o autor, o cara ficou emocionado. Era um trabalho que ele trabalhou nesse livro 10 anos. Então, o cara, de cara, o cara já assim, nossa, cara, o cara ficou feliz. O cliente do cliente e o cliente ficaram felizes. E eu vou te falar assim, que depois essa situação se reverteu assim, ó, tá tudo rodando bacana aí, tá tranquilo, vamos conhecer o resto da fábrica. Assim, a gente teve a oportunidade de transformar esse acompanhamento em máquina numa visita. O cara ficou feliz da vida, ficou satisfeitíssimo. Eu tenho certeza que foi um negócio que marcou a vida dele. O cara fala, pô, isso é um trabalho de 10 anos e, pô, tô feliz da vida. E, modéstia à parte, fazer o processo de fabricação de livros é muito encantador, é muito interessante. Então, eu até brinco com os clientes, você quer fazer a visita rápida de 2 horas ou a visita normal de 6 horas, né? Eu até brinco, porque, cara, é muito detalhe, é muito processo. E, pô, Geográfica é uma empresa de 400 e poucos colaboradores. Então, cara, máquina e processo é o que não falta aqui dentro. Cara, é muito bom você dizer isso, Ariel, porque a gente está no dia a dia, a gente vê os caras jogarem dinheiro fora, a gente vê eles desperdiçarem volumes imensos de dinheiro. Então pensa assim, a gente falou de um acompanhamento de 3 horas. Que seja R$ 500 a hora a máquina dele. Não é, isso é um número bem baixo. Mas é assim, 500 pau a tua hora a máquina, filhinho. Aí você está reclamando porque a prova custa 80, 90, 100 de custo do você papel. Você vê como a prova ficou barata quando você coloca outra grandeza para comparar. A prova é cara. É cara em relação ao quê? Ó, um outro exemplo que eu acho muito legal. Test form. Hoje, dificilmente eu faço um test form do zero. Eu só faço correção de curva. Você já ganha um caminhão de tempo aí. Vamos lá. Antigamente, para mim fazer um test form de 3 mídias, vamos lá, Supremo 250 gramas, offset e couché, eu gastava facilmente 2 turnos das 6 da manhã até as 7, 8 da noite, correndo. A gente investiu nesse cara aqui, ó. Esse cara está sempre na minha mesa. É um X-Rite Exact 2. Robson já pegou ele na mão. Tem poucos no Brasil. Caro para boné, é muito caro, mas eu vou te falar assim, a primeira experiência de test form que eu tive com esse cara na mão, eu fiz as 3 mídias e as curvas de correção em 1 turno. Eu fiz em metade do tempo. Cara, eu ia segurar uma máquina um dia todo, ia sair daqui morto, cansado. Cara, em 1 turno eu consegui levantar as 3 mídias, caracterizar as 3 e tive a segurança de não precisar fazer uma terceira entrada para validar. Porque a ferramenta responde com isso. A ferramenta traz, assim, aquela medição perfeita, cara. E aquilo. Eu criei uma metodologia meio chata, que eu passo tudo isso para papel, depois eu passo isso para um Excel, depois eu levo para dentro do Prenect para controlar esse processo. Mas, cara, funciona.
te dou certeza que funciona. Você ganha tempo e a fábrica ganha tempo. Você deixa a máquina livre para produzir, não para ficar fazendo teste fora. Pois é, né, Ariel? A gente fala muito de OEE, de rendimento geral de equipamento, e as pessoas pensam assim, minha máquina chega a 18 mil, minha máquina chega a 16, a 20 mil. Isso deixa de ser tão importante quando você tem um processo que faz a tua máquina ficar mais tempo parada do que rodando. Então, beleza, é como o cara que compra um carro super esportivo e ele vai dar um rolezinho aqui dentro da cidade de São Paulo. Ele não está... Não está usando o máximo. Ele não está oferecendo tudo que o carro tem para performar, né? E, cara, a gente está falando de indústria, cara. A gente tem que sair um pouco dessa de gráfica de cartão de visita, sem menosprezar a gráfica que faz cartão de visita. Mas é o que eu falo, cara, isso aqui é uma indústria, é indústria gráfica. Cara, tem que ser muito eficiente. Os brinquedos que são colocados aqui dentro custam muita grana, cara. Cara, você tem que fazer isso, literalmente imprimir dinheiro. Dói muito quando uma máquina quebra ou fica parada por N razões. Cara, mas pô, isso aí esse equipamento está produzindo, não parado com coisas colaterais que você pode discutir muito bem antes de começar a produzir e resolver. É muito dinheiro, é muita responsabilidade empenhada para alguém chegar e falar assim, eu acho que não dá. Pô, cara, você acha com base em quê? Porque quando eu era criança lá em Barbacena, vai baseado em empirismo. Numa das primeiras conversas, um cliente falou assim, pô, Ariel, você quer acabar com o papel do produtor gráfico? Eu falei, não, muito pelo contrário. Eu só quero deslocar o momento que ele atua. Eu não quero que o produtor gráfico atue na máquina produzindo. Vamos conversar antes de gravar a chapa. De novo, a prova fica barata. Vamos gastar papel de prova. Eu quero meu fornecedor de papel de prova feliz, porque ele está vendendo bastante papel de prova. Vamos quebrar o pau, vamos discutir, vamos analisar, avaliar antes. Cara, eu já tive trabalhos que o cliente mudou o papel. Pô, eu ia fazer em offset, fui para puxer. Quando ele viu, lógico, não era um cliente que tinha conhecimento tão profundo, o cara estava começando, mas assim, o cara resolveu mudar a mídia, o suporte de impressão, porque a gente mostrou quanto mais uma prova em puxê entregaria. Aquele encantou o cara, não, puta, vou mudar meu projeto. O cara mudou o projeto. Caramba, que legal. Né? Então, cara, eu tive uma reunião que foi muito emblemática, cara, que a gente estava tentando melhorar a percepção do cliente com relação a provas que simulam um offset. Porque você pegar um papel de prova e simular puxê é fácil, é a coisa mais gostosa do mundo. O problema é quando você tem um substrato que não é revestido, é opaco, e tenta reproduzir ele num papel de prova que é semi-brilho, mas não deixa de ser uma mídia revestida, feita com muita qualidade. Então, o primeiro caminho foi tentar levantar o ICC do papel offset brasileiro, que é diferente do offset europeu. O nosso tem muito mais qualidade. Cara, eu levei para o cliente gostou, mas assim, tá, vamos ver. Eu falei, galera, vamos lá. A gente está aqui para aprender e errar juntos. Se a gente vê que não é esse o caminho de simular um ICC do papel, a gente volta, dá um passo para trás, vamos voltar à simulação padrão da norma e vida que segue. Cara, e foi o que a gente fez. Quando o cliente me chamou a segunda vez, eu falei assim, então, lembra da nossa primeira conversa? Acho que esse caminho não foi o melhor, não foi o mais assertivo. Vamos dar um passo para trás, vamos refazer essas simulações, vamos ver o que vocês acham. Nesse meio tempo, a ferramenta Prenect teve um outro upgrade, que, aliás, isso é uma coisa legal. O Prenect, ele tem, basicamente, a cada um mês, ele tem um update de muita coisa.
Eu acabei de fazer o meu no domingo. Eu costumo fazer isso aos domingos, porque aí está tudo parado. Eu acesso o server de casa, faço o update, ele volta no ar. E aí, então, nesse meio tempo, a ferramenta deu uma melhorada, começou a entregar coisas melhores. Fiz uma segunda reunião com o cliente, mostrei, ó, tá aqui. Levei folhas impressas e folhas de pronta. Putz, legal. Isso está no caminho que a gente quer. Vamos lá. Mais uma etapa vencida. Ô, Ariel, talvez você discorreu ao longo que tu comentou aí, só para dar uma frisada, né? Durante todo esse processo, qual que foi, se você pudesse elencar um desafio, né? Qual que foi o seu maior desafio nessa transformação enfim, nessa quebra de paradigma, nessa questão toda desde o início ali, quando você falou, pô, vamos fazer assim até chegar ao momento atual? Robert, o maior desafio é acreditar, cara. É assim. Fazer a equipe acreditar, fazer as pessoas. Você olhar aquilo que eu falei, a gente tem mais ou menos 1 ano e meio que, nós tínhamos 15 anos de cultura de workflow de pré-impressão X. Quando esse workflow chegou aqui, a gente literalmente abriu a picada na mata. E nós passamos 15 anos adicionando camadas de funcionalidade. Agora tem CIP3, legal. Vamos mandar o CIP3 para as máquinas. O CIP3 no começo era uma novidade, dali um pouco virou uma dependência. Hoje o impressor não tem um CIP3, ele fica maluco. Criamos a dependência. Então, assim, adicionamos um serviço de aprovação remota, mais uma camada. Fomos crescendo, 15 anos de tecnologia ali rodando. De repente veio o paradigma assim, vamos tomar outro caminho. Eu envolvi a equipe, conversei com a Heidelberg, separamos um sábado no Senai, e envolvi a equipe e falei, essa é uma decisão que não vai ser minha, não vai ser imposta. Vamos todo mundo. Peguei a minha equipe, o pessoal de recepção de arquivos, de montagem, fomos para lá, passamos uma manhã, o dia todo no Senai, o pessoal mostrou, e a opinião, e o que eu balizei com o pessoal era, se for um pouquinho melhor, já vale a pena a gente mudar. E todo mundo foi unânime, envolvemos as pessoas, todo mundo gostou, encaramos o desafio. Mas essa é a parte mais difícil, Robert, voltando à tua pergunta. A parte mais difícil de tudo isso é dar o passo e falar assim, vai dar certo, vamos almoçar e jantar em cima da ferramenta, vamos aprender. Eu saí da função que eu fazia só para ser um especialista do Prenect, aprender tudo que ele tinha para oferecer. Não aprendi tudo, cada vez que eu abro um chamado lá os caras para tirar dúvidas, e eu acho que, cara, eu costumo dizer assim, você tem que ser um obcecado pela sua ferramenta de trabalho. Eu tenho a felicidade de gostar demais do que eu faço, gosto muito, não me imagino fazendo outra coisa. Então, assim, já que tem a ferramenta, vou tentar aprender o máximo que ela puder oferecer. Então, assim, se não tem a resposta de bate-pronto, você tem o Google. A curiosidade é a sua ferramenta, né? Você sai buscando. Se você não sabe como faz, você tem que tentar conhecer alguém que saiba como faz, alguém que fez. No mercado tem profissionais a dar com rodo, gente boa, e às vezes não se prender a uma marca, cara. Às vezes eu bato papo e tiro ideias e soluções com pessoas que são de fornecedores completamente diferentes. Mas aquilo, você tem que ser um obcecado pela tua ferramenta, você tem que tentar tirar o melhor dela. E eu gosto muito, cara, de uma frase com um amigo meu, um cara que conhece horrores de InDesign. Ele fala assim, você tem que ter cabeça de preguiçoso. Isso, no primeiro momento, assim, soa esquisito. Acho que o Robson tá rindo que ele já me ouviu falar isso. Você tem que ter cabeça de preguiçoso, você tem que fazer o sistema trabalhar por você, não você trabalhar pelo sistema. Então, assim, aprende a fazer de um jeito certo. Eu de programação, sou bem ruinzinho de programação,
Mas eu conheço uns caras que conhecem, né? Então, eu apelo para os caras, cara, me ajuda aqui, você consegue resolver isso aqui para mim? Putz, consigo, é assim que faz, é desse jeito. Aprendendo, cara. Você tem que ser um curioso e tem que ser obcecado pela ferramenta. Boa. Então, Robert, o maior passo é encarar, cara. A maior dificuldade é acreditar que do outro lado você vai ter resultados. Eu não sabia direito onde a gente ia chegar, mas eu sabia que a gente ia ter um salto de qualidade. E vamos em frente. E se daqui a pouco aparecer outra coisa que vai oferecer um resultado melhor, atrás. Tanara, tu falou que tu é apaixonado pelo que tu faz, e em cima até que você falou acreditar, porque assim, cara, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, né, nesse sentido de fazer algo que é um game changer, vamos dizer assim, não vai ser fácil, não vai ser da noite pro dia, vai levar tempo e vai ter muitos problemas na trajetória. E se a gente não for apaixonado por aquilo que faz e não acreditar, a gente desiste. Porque começou a dar problema, fala, meu, isso é difícil, Então tem que ter essa combinaçãozinha, né? E aí, sobre você falou, pô, programação, mas conheço quem faça, né? Eu já comentei que até porque um dos propósitos aqui do network é criar o propósito do Printcast é criar um network valioso, né, cara? E o networking, ele é a moeda do século XXI, vamos dizer assim, né? Porque, cara, a gente não vai saber tudo e ninguém vai saber tudo. A gente nunca sabe tudo. Nunca sabe tudo. Então, e pode ter certeza, sempre vai ter alguém que faz melhor que a gente. Com certeza. Quando a gente está cercado de pessoas boas e é algo recíproco, né? Não é uma via de mão única também, né, cara? É isso. Você pega o telefone, uma mensagem que com certeza, né, vai ter alguém para te ajudar e assim vai indo. Cada vez mais a comunidade ficando forte e a gente vai conseguindo entregar valor. Uma coisa que nem uma ferramenta que eu sou um apaixonado, que eu acho que eu uso, é a ferramenta pela qual eu conheci o Robson, que é o Pitstop, o Infox Pitstop. Eu uso o Pitstop desde o tempo que você comprava direto da Bélgica. E cara, eu gosto de aprender coisas no Pitstop. Cara, se aprende todo dia. E recentemente eu contratei um cara que a primeira recomendação foi assim, cara, eu conheci muito de Pitstop. E, cara, eu já aprendi muita coisa com ele. Então, pode parecer piegas, tudo, mas assim, você tem que contratar cara bom, cara. Você tem que... Cara, eu aprendo muito com a equipe também. Às vezes a gente tem um problema, eu divido com o pessoal, sabe aquele problema que você leva para casa, fica pensando, pô, como é que eu vou fazer para resolver isso? E, muitas vezes os caras entregam uma ajuda que é preciosa. Sabe? O cara traz uma solução, assim, tá aqui, cara, uma ideia simples, mas você compartilhou ali aquela preocupação, a equipe gosta do que faz também. Você tem que ter profissionais que gostam do que fazem, cara. Eu tenho essa sorte aqui. Cara, que legal. Aliás, se vocês precisarem de Pitstop, o processo vende. Não compra da Bélgica, não. Eu nem aceito o seu pedido. Você compra aqui que eu conheço um gordinho que te ajuda. Patrocinador do Printcast. Descrição. Patrocinador do Printcast. Ariel, sobre essa questão de aprender com as pessoas e somar, isso é bem verdade. A gente vê o tempo todo como isso faz diferença, né? Você se cercar de pessoas boas, competentes, que têm capacidades para trazer, para te agregar, porque ninguém, como você disse, ninguém sabe tudo. Eu estou dando ênfase nisso. Hoje eu tive o prazer de conversar com um empresário que assiste o Printcast, e foi muito legal. Ele me falou coisas muito bacanas. Então, a gente não chega só na pessoa que está na trincheira, a gente chega também no cara que está na sala do ar-condicionado. Então, é importante deixar claro isso. As pessoas que estão nas operações, o cara tem que entender, cara, você é líder de sei lá, vamos pré-impressão, hoje estamos falando disso. Você é líder de uma pré-impressão, você não tem que ser melhor do que a tua equipe, você não tem que ser o mais danadão, porque isso aqui não é uma matilha de lobos, você não tem que ser o mais bravo, não é um grupo de animais onde o mais briguento, o mais fortão é o que lidera. Não, cara, você tem que ter caras bons, com competência,
para você colocá-los nas posições-chave para dar aquela densidade de grupo e você conseguir conquistar o objetivo. O cara que acha que vai se virar com caras menores do que ele tá ferrado. Ele pode se vender como um danadão, resolvedor de problema. Mas eu acho que ele não vai muito longe, não, né? E a gente teve... Isso foi um conceito que eu aprendi na pós de Indústria 4.0. Você sempre... Normalmente você tem ou aquele cara que é muito nerdão para resolver as coisas, o cara que é extremamente técnico, e o cara que é ali mão na massa. E tem um terceiro tipo que eu até então desconhecia, que é o profissional nexialista. Procurem depois. É o cara que junta o melhor dos dois mundos. O profissional que ele é nexialista. É nesse perfil, cara. É o cara que enxerga talentos assim, pô, esse cara, ele é um nerd, ele me serve nisso aqui. Esse cara, ele é mão na massa e ele me serve nisso. É o cara que consegue juntar essas coisas, cara. É extrair o melhor do time. É fundamental, né, pra gente ter sucesso. E todo mundo ganha, né, cara? Acho que todo mundo progride. A equipe toda, individualmente, as pessoas ganham, se melhoram, o grupo ganha, a empresa ganha, o negócio ganha, cliente final. Só tem ganho, cara. E, cara, assim, eu tenho minha equipe, o meu time é pequeno, nós somos em 13 pessoas, contando comigo. Uhum. Você tem que ter os caras que você segura, não os que você empurra. Cara, eu tenho um menino aqui que ele começou como o meu faz tudo. Cara, era aquele cara que você falava assim, você pode ir daqui, daqui a pouco você faz isso aqui, o cara largava o que estava fazendo, ia fazer, voltava para o trabalho dele. Dali a pouco, cara, e assim foi. Cara, na hora que apareceu aqui na Geográfica, a gente tem esse senso de tentar sempre dar oportunidade para o cara daqui de dentro. Cara, o cara já está no terceiro posto de trabalho dele, cara. O cara já passou, o cara de faz tudo, hoje ele é recepção de arquivos. Então, assim, cara, é o cara que você tem que segurar, não que você tem que empurrar aqui. Tinha coisa que eu literalmente falava assim, cara, não precisa, tinha que ser taxativo, cara. Não faça isso agora. Termine essa tarefa, depois vai fazer essa. Porque senão o cara já... É aquele cara que parece que tá com fome, bicho. O cara larga o que tá fazendo, vai lá, corre, resolve, ele quer resolver. Esse tipo de profissional você tem que dar valor. Agora, aquele cara que está trabalhando com você em pré-impressão e vai fazer faculdade de química, obrigado. Não é o perfil de profissional que você tem que ter. Passar um tempo lá só. Para uma operação de alto requisito, esse cara não funciona. Não, ele não está focado nisso. Ele não quer. Passar um tempo, eu falei, é um trampolim só. Ele não está focado em ser um bom profissional. Ele arrumou um meio de pagar o estudo dele para depois ir para outro lugar. Tá errado, tá certo? Não sei, é de cada um. Mas quando você quer focar num time que trabalha bem em produtividade e qualidade, não é o profissional que você tem que ter. O cara tá ali só de passagem, né? Não vai querer ficar ali, não vai... Para ele é uma etapa e depois vai. Se a função é de um cara que vai empilhar caixa, nada assim, tudo bem, nada contra. Mas se é uma profissão que o cara tem que estar disposto a aprender todo dia, a ter desafios que às vezes o cliente manda um arquivo todo atravessado, o cara tem que dar um jeito de botar. A gente aqui vive, eu vivo num clima super tranquilo de pré-impressão, tá? Porque posso falar que mais de 80% dos meus clientes trabalham em Mac e entregam um arquivo PDF. Coisas muito bem feitas. Agora, aquele cara que vai estar começando a receber arquivo de Canva, meu amigo. Nossa, Que nojo. Cara, eu já recebi um aqui. Um trabalho de 120 páginas. Um trabalho todo feito em Canva. Primeiro, um aplauso para o cara que teve a disposição de fazer tudo isso, desenvolver todo esse trabalho.
Mas, cara, em termos de qualidade pós-script, travou meus 2 workflows. 2 palavras para quem fez esse trabalho. Parabéns. Velho. Cara, eu fiquei imaginando, falei, cara, eu fico imaginando a ginástica que o cara teve de fazer. Cara, tudo bem, conhecimento, o cara fez o melhor que ele pôde fazer com a ferramenta que ele tinha disponível. Mas se ele tivesse, eu sou muito a favor disso, se ele tivesse descido algumas camadas, que ele usasse aquele outro software do balãozinho, teria sido mais legal. Ele teria aprendido mais e teria feito mais rápido. Né? Conhecimento, cara. De novo, a gente volta no cara que tem que ser obcecado pelo que faz. É mesmo. Tem razão. O cara consegue fazer... Aliás, recado, viu, gente? O Canva é muito bom para criar coisas que vocês vão postar em mídia social. Para impressão não é não, tá? Não se engane. Se você achar que o arquivo de Canva é bom para impressão, você está se enganando, você está arrumando uma bucha para gráfica, você só vai criar problema. Você não vai fazer nada de bom. Aliás, você vai para o inferno por causa disso quando você morrer. E a gente acabou de falar de processo aqui e tal. Robson, não vai conseguir reproduzir nunca aquilo, né? Nunca. Deve ter um lugar um pouco mais quente no inferno para quem cria as coisas para gráfica em Canva. Deve ter. Tem um montinho, tem mais brasa, tem um morrinho de brasa pro cara sentar ali. Pô, mas o que essa galera fez? Fez arte em Canva. Ai. Eu prometi para mim mesmo que eu ia ser politicamente correto e ético nessa jornada aqui. Não, mas não tem um profissional de pré-impressão que aprova esses arquivos de Canva. Como eu disse, é muito prático para a mídia eletrônica, é fantástico. Mas para impressão, não. O cara quer resolver o problema dele de simplificar a vida, mas ele cria tanta dificuldade no passo seguinte que perdeu a essência de simplificar e melhorar as coisas. Piora. Por isso que vai pro inferno. Ariel, eu preciso te perguntar uma coisa. A gente falou de muitas coisas do trabalho aqui, mas eu queria que você desse dicas para o cara que está no mercado, ou o cara que já está no mercado e quer mudar, quer melhorar, ou para o cara que está chegando. Você é uma pessoa que trilhou um caminho desde dos primeiros passos com a tecnologia e com as funções. Você fez o que era de mais simples dentro de uma realidade de pré, e hoje você tem a pré toda na tua mão. O que você diria? Dicas de milhões, por favor. Cara, é difícil pensar isso, porque primeiro é uma paixão, né? Aí eu cheguei, quando eu comecei na área, eu peguei a fotocomposição morrendo. Era os últimos dias de fotocomposição. Eu fui testar, Ricardo. Então, eu acho que assim, cara, eu acho que o perfil do profissional que quer se dar bem, cara, primeiro, você não pode ser preguiçoso, você não pode ter preguiça de conhecimento. Cara, se você acha que em 6 meses você vai virar gerente, esquece, cai fora, vai viver de TikTok, cara. Vai tentar, né? Porque, cara, trabalho, carreira, cara, é longevidade. Eu tô aqui, na Geográfica, eu tô aqui há 25 anos. Eu não cheguei gerente de pré-impressão. Eu já tinha uma bagagem, aprendi muito, continuo aprendendo. Você tem que estar disposto sempre a aprender. O profissional que quer se dar bem, cara, tem que estar sempre aprendendo. Tem que sempre estar predisposto a aprender e buscar conhecimento. Eu falo, acho que você já ouviu me falar essa também. O
o Wagner, o Robert, acho que a gente tem mais ou menos, assim, somos próximos da idade. Eu falo que eu tenho medo do meu videocassete. Eu pensei esse conceito assim, quando a gente era criança, tinha lá seus 8, 10, 12 anos, os pais da gente faziam um consórcio de videocassete, né? Tipo, o cara passava 12 meses pagando e, de repente, entrava pela porta de casa aquela tecnologia alienígena para os nossos pais. Eles não sabiam nem mexer, eles sabiam que em algum momento eles iam colocar uma fita ali e ter a liberdade de assistir um filme a hora que eles quisessem. Foi revolucionário. Só que o problema é que os nossos pais não tinham nenhum contato com essa tecnologia e precisavam da gente, que tem menos da metade da idade, para apertar 2 ou 3 teclas e botar o filme para rodar, ou a mãe pedia para gravar a novela. Cara, então eu digo, eu tenho medo do meu videocassete, eu tenho muito medo do dia que entrar uma tecnologia pela porta da minha casa ou pela porta da fábrica que eu não saiba lidar. Então, a gente tem que estar sempre antenado com as coisas que estão acontecendo, com as tendências de mercado. A gente não pode ignorar. Cara, a tecnologia o salto tecnológico vai acontecer, quer você queira, quer você não. Vai passar por cima de você. A gente está cheio de exemplos aí no mercado de empresas grandes que se tornaram irrelevantes por saltos de tecnologia. Empresas que detinham a tecnologia e o conhecimento nas mãos, resolveram assim, não vamos apostar nisso porque isso vai matar o nosso mercado. E morreram e estão morrendo. Cara, não pode ter medo de trabalhar duro e aprender. Duas coisas que, se você quer ser um profissional, se você quer ter algo, você não pode ter medo. Tem que ter medo de aprender, arregaçar as mangas e pau no gato. A dica de milhões é essa, cara. Trabalhe duro e se informe, cara. Não adianta você se fechar na bolha, achar que impressão digital nunca vai chegar. Impressão digital vai chegar um dia. Eu tô sempre... Cara, eu tô sempre vendo a impressão digital dar passos. Antes, não tinha qualidade. Passou a ter qualidade. Não tem formato. Passou a ter formato. O custo é muito alto. Acho que é a próxima etapa. Na hora que eles vencerem a etapa custo, acabou. Tudo vira digital. Então, a gente não pode ignorar essas tendências, ficar de olho e tentar aprender com elas, tentar se antecipar. A onda tá vindo, né? Cabe a gente se preparar para surfar ela ou ficar esperando e ser engolido pela onda, né? Isso aí, a onda. Ou você surfa a onda, boa, Wagner, ou você surfa a onda ou a onda te engole, cara. Não vai ficar esperando. E é uma escolha nossa, né? É uma escolha particular de cada um. Se você ficar esperando, você vai tomar um caldo lá e vai morrer afogado e vai ficar para trás, já era. Eu te dou certeza que ainda devem existir excelentes mecânicos especializados em carburador. Devem ter. Só que isso deve responder a 0,0 alguma coisa do mercado, né? Quem tem um carro antigo, etc. Assim, o cara é o melhor, ele é um especialista, mas a tecnologia passou. Hoje o cara não pode, o cara até pode conhecer de carburador, mas ele tem que conhecer de injeção eletrônica. Ele deveria ter enxergado essa tecnologia, ele deveria ter enxergado essa demanda chegando e ter aprendido. É o desafio de todo mundo, cara. Muito bom. Olha, isso daí é interessante. Toda empresa, obviamente, tem a sua principal fonte de receita, né? E você tem as questões geracionais, vamos dizer assim, né? Não vou entrar muito aqui, mas que na geração Z tem um perfil de comportamento diferente da geração X, Y, enfim. E as empresas que estão, principalmente atendem o B2C, né, diretamente, elas precisam, de certa forma, se adequar se quiser daqui 5, 10 anos continuar no mercado. E aí é onde entra um conceito chamado de gestão ambidestra, que é você realmente manter o seu motor 1 ativado ali, fazendo aquilo que te dá dinheiro, mas sempre atento no motor 2, que é o de inovação, que é de disrupção, pensamento ali
cada vez mais essa disrupção está numa lacuna menor de tempo, né? Antigamente falava, pô, visão de 10 anos, de 15 anos, cara, não dá mais você ter visão de 10, 15 anos, é muito tempo. Dois, até menos, dependendo do segmento que você está. A empresa tem que estar sempre atenta nisso daí, o profissional, né, também, porque é isso aí que o Wagner falou e que você endossou, né? A onda tá aí, né? Não adianta ficar achando, pô, vou perder meu emprego. Bicho, depende do que você faz, até pode, mas se você se especializar, ir atrás, estudar, se dedicar, você vai se manter no mercado. Reverte tudo isso como bagagem de conhecimento, né? Exato. E, Robert, a gente já começa, nós somos essencialmente uma fábrica. Fábrica é gente com máquina. A gente já está começando a esbarrar em buscar profissionais e o cara fala assim, não, eu só trabalho home office. A gente já está esbarrando nisso. Já começa a existir essa barreira. Eu tenho amigos que falam assim que eu vou para o escritório uma vez por semana e olha lá, eu vou para cumprir tabela, porque eu entrego muito mais trabalhando de casa. Legal, para aquele ofício. O nosso ofício aqui ainda é fábrica, é gente. O Rafael, que é o proprietário aqui, ele fala assim, se você vier aqui aos domingos, isso aqui é só um monte de máquina, um monte de ferro parado. As pessoas que fazem isso aqui girar. Então, nós precisamos de pessoas de corpo e alma presente, cara. Mas essa já é uma barreira que são coisas que já começam a aparecer lá no horizonte, falando assim, pô, como que vai ser um profissional daqui 5 anos? Vamos lá, fazer um exercício até de menos, né? Como vai ser um profissional daqui 3 anos para uma fábrica? Essa é a... Eu vejo muita gente se perguntando, né? Falta de mão de obra. A gente até abordamos isso aqui, né, Robson? Geração é outra, tempos são outros. É que você fala, a maioria da galera, quando fala trabalho físico, o pessoal corre. O pessoal quer trabalhar lá de casa, não quer mais pegar um ônibus, que nós fizemos ali na nossa juventude para começar a trabalhar, enfim. Eu, particularmente, acho que todos nós aqui, posso falar por todos, gosto do presencial, cara. É o contato, é a interação, é ali no dia a dia. Entendo, essa é uma questão de geração atual, entendo uma questão geracional, mas as empresas, né, você falou, está se esbarrando. Cara, o que fazer? Buscar profissionais que queiram só a parte presencial, mas treinar novos profissionais, investir em novos profissionais, porque não tem mais a demanda que tinha antes. Né? Outra. E, Robert, quando você faz isso, eu sei de experiências que, assim, entrou pandemia, determinada empresa transformou tudo em home office, e hoje tem dificuldade em disseminação de cultura. Quando você está numa empresa, você é regido pela cultura da empresa. Nossa cultura é essa, a gente tem essas práticas. Então, com essa questão do home office, tem muita empresa que está tendo dificuldade em passar a cultura da empresa, passar as práticas da empresa. Então, o cara, hoje já começam a aparecer casos de cara que está trabalhando de home office e não trabalha mais para uma empresa só. Puta, legal o mérito dele, mas... E quando a gente começa a falar de ética, imagina o Robson trabalhando para 2 revendas concorrentes. E aí? Trabalhando para 2 gráficas diferentes. Né? Eu acho que isso é uma coisa que não vai dar certo. Uma hora alguém vai descobrir e vai dar ruim. Muito provavelmente você vai ficar sem os 2 empregos. Então, mas, cara, isso é geracional, realmente é um desafio. Eu não lembro um dos printcasts que eu estava assistindo, o cara falou assim, não, a gente é de uma época que o home office era trabalhar e dormir no emprego, cara. Eu achei genial isso. Pô, cara, eu na época de publicidade, a gente tinha uns extras, a gente fazia extra dentro da própria agência, o próprio dono da agência. A gente encerrava o trabalho e a gente falava que hoje era dia de baile. Por quê? Porque a gente ia ficar trabalhando para a mesma empresa, fazendo um job extra até 2, 3 da manhã.
e ganhava o seu por fora e todo mundo era feliz, entendeu? Então, trabalhar não tira pedaço, não. É isso aí, é isso aí. Cara, só, né, finalizar essa questão de home office, né, o Zoom, por qual nós estamos gravando aqui, né, ela se beneficiou muito na época da pandemia, valorizou absurdamente a empresa, e já alguns dias, umas semanas atrás, já passou um comunicado para a galera que é para todo mundo voltar para o escritório, não quero mais ninguém em casa, não. Então, é isso aí, né, cara, não há milagre. Lá na empresa, viu, Ariel, a gente faz o home office híbrido, são 5 dias na empresa e 2 em casa. Isso daí funciona aquela beleza, cara. Isso daí funciona. Ô, Robert, vamos lá, cara. Um monte de ferramentas se desenvolveram na pandemia. Esse é um outro exercício que eu gosto de fazer. Pensa o quanto de volume de trabalho você produzia há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Cara, a última vez que eu fiquei pensando nisso, eu falo assim, cara, antigamente, quando eu comecei lá, em 96, 97, o trabalho que a gente fazia em uma semana, a gente faz em horas. Então, todas essas ferramentas, estamos sendo mais produtivos. Imagina a operação de logística que ia ser juntar numa sala, num horário compatível. Eu, o Robert, o Robson e o Wagner. Imagina que exercício que a gente ia ter que fazer de horário, de agenda, de trânsito para a gente resolver isso. Pô, ganhamos um puta de um tempo, batemos um puta de um bate-papo legal, geramos algum conteúdo. Assim, estamos usando para produtividade, estamos sendo mais produtivos, estamos gerando cada vez mais conteúdo. É um bom uso da ferramenta, não uma muleta. Agora eu só faço home office, vou ficar esperando o pessoal me contratar. Não, cara. É isso. Esse não é o caminho. Muito bom, né, Botinho? Pô, legal demais, cara. Eu sabia que seria o mês dos monstros da pré-impressão. A gente começou com o Eli, que foi quem falou que o home office era dormir no trabalho. É sensacional, gênio. Eli, se uma hora você assistir esse episódio, cara, meus parabéns. Cara, o Eli é um cara muito gente boa, muito engraçado. A gente ainda precisa, sei lá, almoçar, fazer um churrasco, qualquer coisa e reunir todo mundo. O Eli falou isso com muita propriedade, porque é da época. Depois a gente teve o Rodinei, que agora está em arte final, está lá no Habib's. Essa semana é com o Ariel, e a gente fecha com o Abraão, o mês da pré-impressão. Os 4 monstros da pré-impressão. É isso. Estamos caminhando, então, para o final do mês, né? Do tema pré-impressão. Mês que vem o tema repetirá, né, Robson? Continuará sendo pré-impressão, continuaremos trazendo aí profissionais da área, certo? Novos monstros. No bom sentido, né? É isso aí. Ariel, valeu, cara. Obrigado aí por dispor do teu tempo, compartilhar conosco aí, com toda a nossa comunidade, um pouquinho da tua trajetória e essas dicas, insights, esse pensamento, tudo mais, enfim, né, que tu comentou aí principalmente da abertura do Robson. Para muita gente talvez foi um choque ali, mas para quem acompanhou aqui deu para entender o porquê dessa introdução e mostra que é completamente possível, desde que você invista, né, em treinamento, softwares, equipamento, hardware, softwares, e acreditar, que foi o que o Ariel falou, né? E não só acreditar, né, Ariel, fazer, mas continuar ali, monitorando, colhendo feedback, verificando. Depois de implantado, correções de rotas ali, né? Fazer a manutenção o tempo todo, você tem que estar o tempo todo monitorando, não é porque está funcionando dali. É um organismo vivo, cara. A impressão é um organismo vivo, as máquinas vão mudando, eventualmente você faz uma mudança de insumo, faz mudanças tecnológicas, então tem que estar acompanhando e não ficar estagnado. A gente fala uma frase aqui na Geográfica, assim, na Geográfica a única coisa que nunca muda é que tudo muda. Cara, a gente está sempre tentando se reinventar, fazer as coisas diferentes. Muito bom, muito bom. E nós temos um ritual aqui, certo, Robson? Sim, senhor. Ariel, agora você está carimbado
na comunidade do Printcast. Você é um novo queridinho dentre os queridos. Bem-vindo, obrigado aí por você dispor do teu tempo. Os meninos não sabem, eu sei que você tem uma filha pequena, você deve estar louco de vontade de correr para casa para ver a neném. É isso aí. Legal. Obrigado cara, demais. Foi um prazer, viu? Muito legal. Estou acompanhando o trabalho de vocês. Cara, tem que ter. Nosso mercado tem que ter alguma voz, né? Legal pois isso. É. E uma voz de quem faz, né, cara? Quem faz precisa sem chegar groselha. E dizer. Sem groselha. Sem groselinha. Valeu, Ariel. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. E, pessoal, vamos curtir, compartilhar o vídeo aí, fazer o Printcast chegar a mais pessoas, ter um alcance maior e levar essa palavra de qualidade aí para cada vez mais pessoas. Não deixe de acessar o nosso site também, www.ecgprintcast.com.br, e acompanhar a gente no YouTube, se inscrever no nosso canal, Instagram também, a gente tem divulgado informações lá, então, isso aí, estamos presentes na maior parte das mídias. É isso. Valeu, galera, valeu, Ariel, valeu, galera, até a próxima quinta. Tchau, tchau. Abração. Tchau.